slide aqui. Quando a gente fala, então, em elemento de fundação, a gente pensa em direta e indireta. Os diretas, tanto raso quanto profundo, a gente já falou nas aulas anteriores. E agora a gente vai ver os elementos de fundação profundas e indiretas. Então, que são as estacas, tá? Quando a gente fala em fundação indireta, é porque ele transmite a carga para o solo, não somente pela base, né? Os elementos de fundação direta, eles transmitem somente por base de compressão, e indiretamente eu teria aí contribuição também, além da base, que nesse elemento eu chamo de ponta, eu teria contribuição também da lateral, causando um atrito. Então, como se eu estivesse segurando uma caneta, a força que eu faço para essa caneta não cair, no lado dela, é o atrito. Deixa eu colocar aqui minha... Peraí. Terei isso aqui. Então, eu segurando, isso aqui é uma estaca. Suponhamos que essa caneta aqui seja uma estaca. Então, eu segurando essa caneta, eu estou fazendo uma determinada pressão para ela não cair no chão, certo? Essa pressão que eu estou fazendo aqui com os meus dedos na lateral da caneta é chamada de resistência de atrito. Então, é o atrito lateral dessa estaca. O solo, então, vai fazer a mesma função que o meu dedo está fazendo. Tá apertando o elemento de forma que ele não caia. E eu tenho também uma contribuição do solo aqui embaixo, causando um esforço resistente também. E esse esforço aqui, que me impede desse elemento ir mais para baixo, é chamado de resistência de ponta. Na maioria das vezes, nos elementos de estaca que a gente acostuma a ver, a resistência de ponta, ela não é tão considerada quanto a resistência lateral, tá? Depende bastante do profissional que está fazendo o projeto, mas na maioria das vezes ela não é considerada. Cerca de 20% dessa resistência de ponta, ela é em função da sujeirinha que fica ali na ponta da minha estaca, principalmente nas estacas escavadas, tá? Porque eu escavo e o fundo ele fica um pouquinho remexido, e esse solo ele cria um pouco mais de resistência, um pouco mais de atrito na ponta. Então, cerca de 20% da resistência na ponta, da resistência total da ponta, é em função desse solo que fica remexido. A gente tem alguns exemplos de estacas escavadas aí, que são tipo a Frank, que cria aquele embuchamento na base da estaca, onde eu tenho, então, um aumento da resistência. Então, em suma, quando eu falo de estaca, quando eu falo de estaca, eu tenho duas contribuições, então. Tanto, eu compartilhei errado, peraí. Vai acabar o semestre, não aprendi a mexer nesse negócio aqui ainda. Tanto a resistência lateral, que impede desse elemento ir para baixo, quanto a resistência de ponta. Algumas estacas, eu posso só considerar a ponta, aí eu vou chamar, eu considero que a resistência lateral é igual a 0, e outras eu posso considerar somente a existência da resistência lateral e ignoro a existência da ponta. Eu zero a resistência de ponta. Aí eu chamo, como eu não tenho nenhuma resistência na ponta, eu chamo esse tipo de estaca aqui de estaca flutuante, tá? Só que geralmente a combinação é feita de atrito mais ponta. Quem não faz atrito e ponta, geralmente faz flutuante. Esse exemplo aqui de só ponta, muito raramente. Não conheço nenhum profissional que faça dimensionamento de estaca, considerando só resistência de ponta. O que acontece se eu considerar só resistência de ponta? Ela é menor.
Então, o elemento ele vai se tornar mais custoso, porque ele vai ter uma seção muito maior, se eu considerar somente a contribuição dele por ponto. Ele vai acabar virando, a análise vai acabar se tornando bem parecida com o dimensionamento de tubulões, tá? Então, quando a gente fala em estaca, a gente tem que lembrar que existe, então, a estaca cravada, né, que muitas vezes a gente chama de deslocamento, porque essa estaca, ela vai deslocar o solo durante o seu processo de execução. Eu não retiro o solo, né, eu empurro o solo para baixo para poder colocar essa estaca no solo, e a estaca escavada, onde eu escavo o solo e depois vai ser o processo executivo. Então, só lembrando os tipos de estaca que a gente tem, porque a gente já passou algumas aulas por isso, são as estacas de madeira, as metálicas, as de concreto pré-moldado e a Frank. Essas são as principais, tá? Que são as cravadas de deslocamento. Deixa eu ver quem está aqui nessa aula aqui hoje. Rua, fala para mim uma das principais características de uma estaca de madeira. Qual que é o processo executivo de uma estaca de madeira? Alguém sabe? Vai procurar aí, hein? Só pode ser totalmente submerso, e depois não lembro mais nada. É a principal característica da estaca de madeira. Eu só posso utilizar ela de forma submersa, né, por conta dos micro-organismos que atuam. E as metálicas? Vou ter que fazer de novo essa aula com vocês. Eu lembro que elas são boas porque elas não movimentam muito o solo em volta, não arranca tanto as que estão perto, não é alguma coisa assim? Exatamente. A estaca metálica, ela tem um formato diferenciado, né? Ela não movimenta muito. Eu posso colocar uma bem próxima da outra, né? Não tem interferência de uma estaca da outra, por conta dessa pouca movimentação de solo. E ela também é um elemento muito bom em relação à flambagem, né? Quando eu falo em estaca de concreto pré-moldada, ela não tem tanta maleabilidade quanto um elemento de aço, né? Metal. Beleza. E a estaca Frank? Eu já falei, na verdade, né? A estaca Frank, eu acabei de comentar, que ela tem essa barriguinha aqui embaixo, né? Que, por conta do processo executivo, eu vou empurrando o elemento aqui, a camisa, até ela formar essa barriguinha aqui embaixo. Essa barriguinha aqui aumenta muito a resistência de ponta da estaca, tá? Então, eu tenho contribuição alta desse elemento aqui, desse tipo de estaca, na ponta. E também, nesse tipo de estaca, na hora que eu tô concretando, esse pilão aqui, ele fica batendo, né? Então, o concreto do lado desse tipo de estaca, ele também cria uma certa reentrância. Então, a parte do apilamento na base aumenta a resistência de ponta e a parte do apilamento lateral de concreto aumenta a resistência lateral também da estaca. Então, esse tipo de estaca, ele tem uma boa funcionalidade, tá? Beleza. Vamos lá. Próximos tipos de estaca, só para relembrar, então. Estaca atrado, né? Atrado manual, que a gente vai chamar de broca. Quando a gente chama essa estaca de broca, eu estou pensando em estacas que não são tão profundas, porque eu tenho que conseguir cavar manualmente. Então, quanto mais profundo o solo está, mais resistente, né? Teoricamente, eu tenho menos interferência de ar, menos interferência humana, e aí o meu solo ele vai estar menos alterado. Então, não consigo cavar manualmente tão profundo. Então, broca, geralmente, é um elemento um pouco mais raso, certo? E o mecanizado, que eu consigo fazer estacas um pouco mais profundas. Consequentemente, como ela é mais profunda, eu consigo deixar, então, o meu elemento captar um pouco mais de carga,
né, de carga admissível, ele admite um pouco mais de carga em relação ao que é manual. E esse estaca Strauss, hein? Quem lembra o que é? Qual é a principal característica dessa estaca? É essa aqui, ó, tem um monte de lama. Vou desenhar aqui qual é a principal característica dela, ó. Desenhar não, vou pintar aqui esse elemento aqui, ó. Que é o tripé, né? Por que o tripé, ele serve, ele ajuda essa estaca a ficar com um charme a mais, um charme extra? Em relação a essa aqui, ó, que é um trado manual, que é um trado mecanizado. Vamos? Mariana? Ei, Mari. Fala pra mim, por que a estaca Strauss, por ela ter um tripé, ela tem uma característica especial? Qual que é essa característica? Hello? Alguém fala aí? É que tem um maquinário que puxa um... Opa, não tô te ouvindo. Ih, falhou. Não sei se foi a internet, sei lá. Vou falar, tá? Pra gente não perder muito tempo. Esse tripé aqui da estaca Strauss funciona igual ao SPT, né? Ela tem uma mobilidade e ela acessa locais muito mais inclinados. É mais fácil de levar isso aqui para qualquer ponto dentro da obra. Eu consigo fazer estaca próximo à divisa, porque ela tem uma execução muito fácil. É um tripé, né? Um tripé e uma ponta biselada. Já o trado manual mecanizado, a hélice contínua, a barrete, exige maquinário, então ela não entra em qualquer tipo de obra, em qualquer tipo de terreno. Eu preciso ter um plano de escavação, um plano de fundações, para poder trabalhar com esses outros tipos de estaca. Tá? Agora a Strauss não, a Strauss eu consigo fazer ela em locais de difícil acesso. Então, se está muito difícil pensar, a Strauss é uma boa possibilidade. A hélice contínua é a queridinha dos tempos modernos, né? A gente tem bastante obra com esse tipo de estaca. E a estaca barrete, que é essa estaca em formato de concha, onde eu consigo trabalhar abaixo do nível da água, né? Porque ela trabalha com a presença de lama betonítica, e aí eu consigo trabalhar abaixo do nível da água com ela. Ah, outra coisa da hélice contínua, né? Eu tenho a cravação no solo. Eu termino de cravar essa hélice contínua, a hora que eu estou retirando o trado, ele já vai injetando concreto. Então, é meio que simultâneo, o processo de execução fica muito rápido, por isso que ela está bem, está sendo bastante utilizada ultimamente. Então, vamos lá, gente. Então, afinal de contas, como é que eu escolho o tipo de fundação? Aqui, a princípio, eu coloquei somente estaca, né? Mas a gente já passou por fundação rasa, né, que são sapato e bloco. Já passamos por radier. Radier, na verdade, é laje, né? A gente passou, assim, uma teoria. E tubulão. Agora a gente vai ver estaca. Então, se eu tenho um perfil de solo, eu tenho que escolher o tipo de estaca. Primeiramente, eu vou olhar. Eu consigo fazer uma fundação rasa? Se eu conseguir fazer uma fundação rasa, eu tenho as opções entre lá as fundações rasas. Porém, se o meu solo, até 3 metros, não for resistente, a minha opção é partir para a fundação profunda. Então, eu tenho a opção tubulão, né, onde eu vou trabalhar com cargas muito elevadas, e tenho as estacas, que são cargas aí intermediárias, beleza? Então, o tubulão, dentre os elementos de profundo, serve aí mais para cargas mais elevadas um pouquinho. E, deixa eu ver quem tá aqui, vou perguntar. Renan, quando eu tenho
Uma sapata e um bloco, por exemplo, se eu tiver que escolher entre o elemento de fundação rasa, entre sapata e bloco, qual que é mais viável para mim, em função de economia? Qual que vocês acham que é mais viável, em função de economia, entre sapata e bloco? Depende. Depende? Resposta sempre em fundações é depende, hein, gente? Por quê? Ninguém quer falar comigo. Eu vou falar sozinha mesmo. Eu tô tentando, hein? Não chamar vocês. Pessoal, entre sapato e bloco, é mais econômico o bloco. No caso, em obras de pequeno porte, tá? A gente associa, quando a gente fala em sapato e bloco, a gente associa a obra de pequeno porte. Entretanto, vou fazer um parênteses. Existem obras que colocam sapata, obras grandes, empreendimentos grandes, que utilizam sapata. Aqui no Londrina tem um prédio super famoso, um dos mais antigos da cidade, que utiliza sapata. Prédio residencial grande, enorme. Quando eu tenho que escolher, então, entre sapata e bloco numa fundação residencial de pequeno porte, o bloco é mais barato porque ele não tem aço. Então, eu trabalho só com concreto, eu consigo diminuir a parte econômica aí quando eu tenho a opção de escolha, tá? Vamos lá, então, quando eu tenho área ocupada pela fundação de 50% a 70% de área disponível em fundação rasa, vou usar sapato e bloco. Mais de 70% de fundação, se eu estou fazendo um cálculo lá, estou fazendo fundação rasa, e o meu cálculo de fundação, depois eu vi a minha folha, eu quase não consigo enxergar a área livre. Tem muita área de fundação rasa. Compensa mais eu tentar fazer um radie, tá? Então, até 70%, posso escolher entre sapato e bloco. Aí, se eu puder, eu escolho o bloco, tá? Sempre em função da economia. E se aumentar mais de 70%, vou para radier, então. Mas em função, por que eu falei isso? Porque quando eu vou escolher um perfil, tô lá com a minha folha, o meu laudo de SPT. Tô lá com ele na minha mão, e aí eu tenho os valores do SPT, certo? Aí a primeira coisa que eu penso dá para fazer fundação rasa? Se até 3 metros de profundidade eu tenho SPT entre 5 e 20, então se até 3 metros, que é o que é considerado a minha fundação rasa, certo? Se até 3 metros eu tenho SPT entre 5 e 20, eu posso fazer fundação rasa. Além disso aqui, se eu não tiver SPT entre 5 e 20, eu tenho que pensar em outro tipo de fundação, tá? Claro que não é só isso, tá, gente? Eu tenho também características de solo, né? Fundação rasa, eu não posso fazer em aterro que não é compactado, não posso fazer em argila que é mole, areia fofa, muito fofa. Se eu tiver nível d'água, onde eu não consigo rebaixar esse nível d'água, não posso fazer fundação rasa, tá? Mas olhando somente para o SPT, sem pensar nas outras características, se a minha fundação, se as minhas primeiras camadas de solo tiver um SPT baixo, menor do que isso aqui, eu tenho que pensar numa profunda, aí eu tenho a opção da estaca e tenho a opção do tubulão, beleza? Então, entre os tipos de estaca, vamos lá. Para eu olhar o meu nível, a minha guia de SPT, o meu laudo, se eu quiser escolher estaca pré-moldada de concreto com diâmetro menor do que 30 centímetros, o SPT tem que estar entre 15 e 25, onde o somatório desses SPTs
tem que dar 80. Por que o somatório? Porque eu tenho várias estacas, posso ter várias estacas no mesmo bloco, tá? E quando ela tem diâmetro maior do que 30 centímetros, ou estacas grandes, né? Aí a gente pode até pensar em estacão. Estacão são estacas de grande diâmetro. O SPT tem que estar aí entre 25 e 35. Aí eu tenho lá meu laudo SPT, eu vou olhar. Aí lá em 10 metros de profundidade, eu tenho um SPT de 30, que tá aqui, ó, entre 25 e 30. Ou entre 25 e 35, eu tenho um SPT de 30. Vou fazer, então, estaca pré-moldada de concreto com diâmetro de 30 centímetros. Se eu quiser escolher perfil metálico, a minha cota de apoio de assente tem que estar entre 25 e 55. A tubada, né, que ainda pode ser de concreto ou metálica, entre 20 e 40. Estaca Strauss, que é aquela do tripézinho lá que parece um SPT, entre 10 e 25. Estaca Frank, em solo arenoso, entre 8 e 15. Em solo argiloso, entre 20 e 40. Se eu tenho corrigiu errado aqui, hein? É estacão. Estacão é uma estaca de grande diâmetro. Quando eu falo grande diâmetro, é 60 centímetros até 2 metros, tá, gente? É grande de verdade. E estaca diafragma com lama bentonítica. Então, quando eu tenho presença de nível d'água, eu preciso usar a lama bentonítica. Ou quando eu tenho de diâmetros muito grandes, a lama bentonítica também ajuda a estabilizar, né? NSPT de cota de assente pelo menos de 30 a 80. Hélice contínua de 20 a 45, a cota de apoio. Estaca ômega de 20 a 40 e a estaca raiz, o SPT é maior, tem que ser maior que 60, tendendo ao impenetrável, porque a estaca raiz a gente prolonga ela até chegar na rocha. Então, ela enraiza na rocha, né? Então, eu tenho o limite do SPT aqui tendendo a infinito, beleza? Então, com essa tabelinha aqui, eu consigo olhar para um laudo SPT e falar e dar algumas soluções para o meu cliente. Ó, se o meu SPT está lá em 30, eu tenho a opção de fazer pré-moldado de concreto, tenho a opção de fazer perfil metálico, tem a opção de fazer tubada. A Strauss não dá, ó. Tem que fazer, eu posso fazer, se o meu solo for argiloso, eu posso fazer estaca Frank. Tem a opção de fazer estacão, né, descontínua. Então, olhando essa tabela aqui, você vai olhar, depois de olhar o SPT, você vai olhar qual é o principal que geralmente é executado na sua cidade, porque nem toda cidade vou ter maquinário disponível para fazer qualquer um desses, tá, gente? Então, não é porque existe o tipo de estaca que você vai conseguir fazer. Tem que ver qual empresa que trabalha com isso, se é barato fazer, né? Às vezes, eu tenho uma empresa lá em Maringá que faz, mas não compensa eu mandar ela vir aqui fazer, compensa eu trocar de tipo de fundação. Então, tudo depende do solo, depende do perfil SPT, depende do custo, depende da empresa e etc. Bom, então agora a gente vai fazer em função o dimensionamento dessas fundações profundas. Eu tenho 3 métodos de fazer esse dimensionamento. A primeira metodologia é onde eu adoto uma carga padrão, né, uma carga de catálogo, seria uma carga comum dos projetistas utilizarem, e aplico um fator de segurança em cima dessa carga e vou ter aí uma resistência, tá? Multiplico, né? Como se eu estivesse aumentando aí o fator da carga, pego a carga lá, suponhamos 300, e aumento essa carga para ter o valor do comprimento final dessa estaca. A segunda metodologia é onde eu limito o comprimento máximo dessa estaca, também em função de um fator de segurança. Tem lá o valor da resistência, que eu até quero chegar. Se eu dividir ela pelo fator de segurança, eu faço o processo inverso aqui, ó.
A terceira metodologia é utilizando o valor do SPT como base. É essa aqui que geralmente a gente usa, tá? Para a gente falar em dimensionamento de estaca, a gente precisa falar primeiro sobre capacidade de carga. Toda vez que a gente vai fazer um dimensionamento de uma fundação, a gente precisa primeiro entender como funciona a capacidade de carga dessas fundações, beleza? Então, para a determinação de capacidade de carga em estaca, a gente trabalha com fórmulas teóricas e também trabalhamos com métodos empíricos. Então, teoria seria aquelas fórmulas onde você vai ter que pegar a coesão do solo, atrito do solo, blá blá blá, gama do solo, tudo aquilo meio que parecido com o que a gente fez lá em fundação rasa, tá? E também tenho os métodos empíricos, que são os mais utilizados hoje em dia para a parte de projeto, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar desses dois caras, que é o Aoki Veloso e o Decour Quaresma. Na verdade, são 4 caras, né? É o Aoki, o Veloso, o Decour e o Quaresma, tá? O Aoki, ele ainda é ele é um cara vivo. Ele já veio aqui em Londrina, já deu uma palestra em 2016, foi muito interessante, foi bem legal. Ele é um dos principais caras quando se fala em fundações, tá? Então, são 2 métodos empíricos, onde eu tenho o apoio de uma tabela. Essa tabela já foi estudada, né? Eles fizeram processos de estudo, ensaios de laboratório, prova de carga, e montaram uma tabelinha onde existem algumas equações, e aí a gente vai lá na tabelinha e pega alguns parâmetros pré-estabelecidos e consegue calcular. Esses parâmetros pré-estabelecidos são em função de tipo de solo. Então, por exemplo, eu tenho um solo arenoso. Para esse solo arenoso, como que geralmente ele vai se comportar? O solo arenoso vai se comportar de determinada forma. O solo argiloso vai se comportar de determinada forma. Solo areno-siltoso vai se comportar dessa forma, de acordo com os estudos que eu fiz. Esse cara fez, né, que vem fazendo aí ao longo dos anos. Então, são métodos empíricos. O ideal é que obras de grande porte sempre tenham, é o que está escrito em norma, tá? Pelo menos uma prova de carga. O que é essa prova de carga? Ela compara o que você fez em projeto, calculado a partir desses métodos empíricos, e vê se realmente o que você adotou como empírico, baseado na experimentação, funciona para aquele tipo de solo. Você entendeu o comportamento dele corretamente. Então, prova de carga nada mais é do que um teste numa estaca real da sua obra. Você vai jogando carga nessa estaca até ela romper, né? E você vai ter no final lá uma curva tensão-deformação para você conseguir entender se ela rompeu ou se ela está mais dimensionada. Geralmente, prova de carga, o resultado de tensão dela vai ser um pouco maior do que os métodos empíricos, tá? Ou seja, os métodos empíricos já estão com o fator de segurança de redução a favor sempre da segurança, tá? Então, ó, para ambos esses 2 métodos aqui, que é o que nós vamos estudar, que é o que dá tempo da gente estudar, tá? Existem vários métodos empíricos, tá? Esses são 2 exemplos. Para esses 2 aqui, eu tenho que avaliar qual que é a carga que está incidindo na minha estaca. Em consequência dessa carga que está incidindo, eu tenho uma resistência lateral trabalhando para que ela não afunde. Eu tenho uma resistência de ponta trabalhando para que ela não afunde. Como isso aqui é um esquema de forças, toda a carga que está sendo aplicada em cima, o somatório das que estão sendo reação tem que ser o mesmo, né? Se eu somar as 2 reações, tem que me dar aqui o valor da minha carga que está sendo aplicada, correto? Ação e reação. Então, se eu quiser saber qual que é a resistência desse solo, basta eu somar os 2 valores de
resistência, tanto lateral, tanto a contribuição lateral, tanto a contribuição da ponta. Se eu quiser fazer somente contribuição lateral, aí eu tenho uma estaca flutuante, não conto a contribuição da ponta. A minha estaca, ela vai ter uma determinada profundidade e vai ter um determinado diâmetro, beleza? No método AOC Veloso, então eu vou avaliar a carga de ruptura, é a resposta do somatório de resposta desses vetores no solo. Então, resistência de ponta mais resistência lateral vai me dar a minha carga de ruptura. A minha carga resistida pela ponta, como é que eu faço para contar o tanto de resistência de ponta? Eu tenho que um valor K, que é tabelado, esse valor, ele é um parâmetro em função do solo. Então, se ele é arenoso, argiloso, frutoso, eu tenho uma tabelinha para eu buscar aqui esse parâmetro K. O N, ele é o valor do SPT da cota que você está trabalhando, tá? F1, ele é um fator em função do tipo de estaca, então depende da estaca que você está trabalhando, esse F1 vai ser um valor diferente. Também é tabelado. AP é a área de ponta. Então, se é uma estaca circular, essa área aqui vai ser em função de π ao quadrado, certo? Tem que saber lá, ó, que é o diâmetro da minha estaca para saber qual que é a área da ponta. A resistência lateral, que é o atrito, ele vai ser o somatório de um parâmetro alfa, que também é tabelado em função do solo, tá? O K, que é também tabelado em função do solo. O N, que é o SPT. O F2, agora, é a parcela de atrito, também agora em função do tipo de estaca. E isso aqui é o meu, a área lateral. Então, suponhamos aqui, ó, eu tenho essa minha estaquinha aqui, ó. Se eu abrir isso aqui, eu vou ter, se eu abrir esse elemento cilíndrico, eu vou ter uma folha de papel, tá? Esse comprimento total aqui é o meu perímetro, né? Esse meu perímetro aqui, ó, é esse comprimento total aqui, ok? E essa minha altura aqui, deu com as canetas, a louca da tinta. E aqui, essa minha altura é essa altura aqui. Então, se eu quiser saber o comprimento lateral, a área lateral desse elemento cilíndrico, basta eu fazer, então, o perímetro do círculo vezes a altura de profundidade dessa minha estaca, tá? Então, se eu multiplicar o perímetro pela profundidade, eu tenho a área lateral. Certo? É simples. Então, eu tenho, somando esses dois aqui, eu vou ter a carga de ruptura baseado pelo método da AOC Veloso. Próximo. Escrevi um negócio aqui em cima do... Peraí, deixa eu apagar aqui esse meu negócio. Se você tiver ensaios de CPT, você pode utilizar esses parâmetros de correlação de CPT para poder calcular os valores de resistência de ponta e resistência de atrito lateral. Então, em função do SPT, eu calculo esses parâmetros. Em função do CPT, eu também consigo calcular, tá? Por isso que tem muitas pessoas que gostam também de usar o CPT ao invés do SPT. Alguém lembra aí qual que é a principal diferença entre o CPT e o SPT, já que eles obtêm praticamente os mesmos parâmetros de resistência? O CPT, ele faz maiores profundidades, não é? Não, porque em tese todo tem que chegar ele até consegue...
CPT, ele não pega a amostra de solo. Não tem amostra de solo no CPT. O SPT eu consigo enxergar a cor do solo, textura, né? Fazer análise tátil visual. O CPT ele não vai me dar, ele dá só parâmetros mesmo, número e etc. Beleza? Tá lembrando aí. Bom, então o K, que é em função, o valorzinho de K aqui, ó, que é em função da carga resistida de ponta, eu vou obter por meio dessa tabelinha aqui, ó. Então, tipo de solo, o K, ele varia de 1000 até 230. O alfa tá aqui também nessa tabelinha, é em porcentagem, beleza? E então, eu só vim aqui nessa tabelinha aqui, ó, pego o tipo de solo e vejo quais são os dois parâmetros e jogo na equação. Também aqui, ó, os parâmetros F1 e F2, eu vejo aqui qual é o tipo de estaca, né? Se ela é franca, escavada, pré-moldada. Eu tenho os parâmetros que correlacionam o atrito lateral e a resistência de ponta. Ok? Então, só pego na tabelinha e consigo obter ali os dois parâmetros. Vamos fazer um exemplo para fixarmos. Ops, desculpa. Tirei aqui antes da hora. Calma aí. Enquanto vocês copiam aí, eu vou fazer um croquis aqui rapidinho.
Bom. Vamos lá. Ai, ué. Anda com a cabeça. Por quê? Por quê? Tanto trabalho para botar esse negócio aqui. Invitado com a cabeça. Acredito. De novo com bagaço. Tá aparecendo certo aí para vocês, né? Que sim, né? Sei lá. Conversa comigo, ninguém. Sim, professor, tá aparecendo. Beleza. Então, vamos lá. É para determinar, então, a capacidade de carga dessa estaca. Eu vou ter que encontrar aí qual é o sigma R dessa estaca. Eu tenho um perfil de argila arenosa até 2 metros, areia siltosa até 4 metros, e depois eu tenho silt arenoso, e não fala até qual é o resto aqui da profundidade, tá? Não interessa pra gente nesse momento. Então, o que eu tenho que saber? Se a minha estaca, ele tá falando aqui que é que essa estaca tem que ser pré-moldada de concreto. E que o diâmetro que ele tem lá comercial é de 26 centímetros. Esse diâmetro de 26 centímetros é menor do que 30 centímetros. Então, de acordo com a minha tabelinha lá que eu apresentei para vocês hoje, para diâmetros de até 30 centímetros, o intervalo de SPT para eu assentar essa estaca é de 15 a 25, né? Então, eu tenho o meu limite nesse intervalo aqui, de 15 a 25. Olhando aqui, o comprimento que ele me deu, que é de 6 metros, vamos ver até onde que iria essa estaca aqui de 6 metros. Ela iria, se eu desenhar ela aqui do lado, vou desenhar ela aqui lateralmente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Tá aqui no 22, certo? Do 22 para o 25. 6 metros essa minha estaca. Faria ela aqui. O meu intervalo, então, ó, é 25, certo? Para esse metro aqui, que é o que está suportando essa estaca de 6 metros, meu SPT é de 25, a cota adjacente está no 25. Então, esse intervalo aqui foi respeitado, certo? Então, eu posso utilizar o diâmetro de 26. Se não fosse respeitado, eu teria que pensar em outro diâmetro de estaca, eu teria que ver lá qual é o meu diâmetro que eles têm disponível para eu poder fazer o cálculo novamente. Então, ok, o diâmetro está ok. Diâmetro ok. Sobrancelha ok. Diâmetro ok. De acordo com o SPT, certo? Para um diâmetro de 26 centímetros, o raio é de 13, certo? Dividido por 2. Um raio de 13 me dá um perímetro de quanto? Perímetro aqui a gente vai chamar de U, tá, pessoal? Então, U é perímetro. Então, perímetro são 2 πr, 2 franceses, 2 πrs. Então, 2 vezes π vezes 13 vai me dar um perímetro de
81,7 centímetros. 2 vezes, deixa eu só confirmar, 2 vezes 3, 81,7 centímetros. A área da ponta, ela vai ser πr ao quadrado, ou π d ao quadrado sobre 4. Então, já calculei o R mesmo, é só vir aqui. Então, π vezes 13 ao quadrado vai me dar 530,9 centímetros quadrados. Então, com essas duas informações aqui, eu consigo saber qual é o meu valor da área lateral para encontrar o valor da resistência de ponta, certo? Bom, porém, tem uma coisa... Professora, rapidinho, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, um pouco fora da coisa. A atividade de hoje é para entregar hoje ou você mudou a data? Nada a ver com o que eu tô fazendo aqui, né, ô Guilherme? Aham. Nada a ver. A data é hoje, né? Tá bom, obrigado. Hoje até as 23 e... Tá bom. Beleza. Então, a minha área lateral, ela vai ser o valor do perímetro vezes a profundidade, L, certo? Então, eu tenho 81,7 vezes 6 metros, 600 centímetros, né? Se eu estou botando tudo em centímetro aqui, eu vou ter o valor aqui. 81,7 vezes 600 centímetros, 49.020 centímetros quadrados. Ou, então, né, 0,817 vezes 6, 4,9 metros quadrados. Só que o que a gente tem que olhar aqui, ó, que a minha estaca, ela tá passando por 3 tipos de camada diferente, tá? Então, eu não posso fazer isso. Por quê? O meu solo lateral, esse silt aqui, vai se comportar com o atrito lateral de uma forma, essa areia lateral aqui vai se comportar de uma forma, e essa argila aqui também de outra forma. Então, eu preciso fazer metro a metro este valor de resistência lateral para poder encontrar o valor de resistência baseado em alto veloso. Então, aqui eu vou colocar uma observação, tá? Não, ok. Pois a estaca ultrapassa, né? Varia, ultrapassa camadas diferentes. Certo? Bom, então a gente vai fazer isso aí metro a metro. Aqui antes, a gente já pode então aproveitar que está aqui para olhar o valor dos parâmetros em função da resistência de ponta, que é o K e o parâmetro alfa, que também é na mesma tabela, tá? K e alfa. Então, vocês podem montar, pode fazer uma lista, pode montar uma tabelinha. Como eu sou a louca da tabelinha, eu faço tabelinha. Então, uma característica de K e uma característica de alfa para cada camada diferente, certo? Então, eu vou ter, para a primeira camada, que é de argila arenosa, eu vou ter um K e um alfa. Se eu olhar na tabela de alfa veloso, esse K vai ser de 350 e esse alfa de 2,4. Então, isso aqui eu só olhei na tabelinha, tá?
Aquela tabelinha que está nos slides, está disponível para vocês. Próxima camada, areia siltosa, aqui, ó. Então, o K da areia siltosa é 800, olhando na tabelinha, e o alfa é 2. E o último, que é a última camada que a estaca está, é de silt arenoso. O K é 550 e o alfa é 2,2. Vou fechar aqui na tabelinha. Para esses parâmetros de solo, para esse tipo de estaca, que é a estaca pré-moldada de concreto, o F1 ele é 2,5 e o F2 é 3,5. Também olhando a tabela, tá? Para a estaca pré-moldada de concreto. Também estão no slide essa tabelinha. Isso aqui também é da tabelinha, esse aqui também é da tabelinha. Tá? Tranquilinho para fazer. Então, a gente já consegue, com esses parâmetros aqui, calcular a resistência de ponto. Só a resistência lateral que a gente vai ter que fazer metro por metro, tá? Então, aqui, resistência de ponta. A resistência de ponta, ela é o K vezes N, que é o número do SPT, dividido pelo parâmetro F1, vezes a área da ponta. Então, esse K é do quê? O K da camada que está apoiando a ponta, certo? Então, qual é a camada que está apoiando a ponta? É silt arenoso. Então, o K é referente ao silt arenoso, que é 550, certo? Então, aqui vai ser 550 vezes o N, que também é o N da cota adjacente, que é 25. Então, quando eu falo ponta, as características todas são da cota adjacente aqui, certo? Se a cota adjacente está aqui, as características que eu tenho que buscar são daqui. O F1 depende do tipo de estaca, né? Não vai mudar. E a área da ponta a gente já calculou aqui, ó. Deu 530,9. 530,9 centímetros quadrados, tá? Então, se você multiplicar por 10 a menos 4, muda de centímetro quadrado para metro quadrado. A resistência, então, de ponto vai ser 291,9. Beleza. A resistência de ponta está calculada. Aqui. Agora, a lateral, que é um pouquinho mais complicado, porque ela ultrapassa esse estaca aqui, ultrapassa várias camadas, né? Então, vamos lá. Agora, a resistência lateral. A resistência lateral vai ser o somatório dos parâmetros alfa multiplicado pelo K vezes o N sobre o F2, que multiplica a área lateral, a LI. Então, para ajudar a gente a fazer isso aqui, vou montar uma tabelinha com as profundidades aqui, ó. Então, vai de 1 a 6 metros, certo? Primeiro metro, segundo metro, etc. Então, 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5, 6 metros, porque a estaca tem 6 metros, não preciso avaliar mais que isso aqui. Ok. Então, vamos lá.
1 metro, no primeiro metro, eu tenho profundidade, né? 1 metro. Quase que não coube. Vou colocar o alfa aqui também, porque na equação eu tenho que multiplicar. Então, nessa tabelinha aqui, a gente já vai multiplicando o alfa aqui em porcentagem. Meu K, que é em quilonewton por metro quadrado. O valor no NSPT. Parâmetro F2. Se eu fizer isso aqui no Excel, eu faço assim fazer essa equação aqui, tá? Aqui é a área lateral. E pode até botar uma coluna aqui que é do resistência lateral, tá? Resistência lateral por metro, porque a gente está fazendo para cada metro. Beleza. No primeiro metro, então, o parâmetro alfa, os dois primeiros metros são de argila arenosa. Então, aqui eu tenho o alfa de argila arenosa, 2,4. Então, eu venho aqui para os dois primeiros metros e coloco os dois iguais, certo? O K também é igual para os dois primeiros metros, que é de 350. O SPT vai depender da profundidade. Então, é 5 e 7. Por quê? Eu estou fazendo em função da cota de assente aqui, do primeiro metro. O primeiro metro é 5 e o assente do segundo metro é 7. Então, 5 e 7. O F2 não varia, é 3,5. Inclusive, se vocês quiserem, pode até colocar tudo aqui igual o F2 para todos, porque ele depende do tipo de estaca, então ele não vai mudar. Área lateral. A estaca ela fica gordinha em cima e fica menos gordinha embaixo? Não. Então, eu tenho a mesma área lateral por metro, porque ela tem uma seção só. E por que, então, prof, que eu não posso usar essa área lateral aqui total? Porque estes parâmetros mudam. O alfa, o K, o SPT. Se eu tivesse o mesmo solo de cima a baixo, com parâmetros de SPT igual de cima a baixo, era só eu pegar esse parâmetro aqui e fazer a conta uma vez só, né? Mas não posso, porque o parâmetro de SPT ele vai variando. Então, não posso fazer isso aqui, nunca. Eu posso saber quanto é, mas não posso assumir isso aqui como verdade, uma vez que o solo é heterogêneo e aí ele vai mudando conforme a profundidade, tá? Beleza, então, ó, se o perímetro, ele é 81,7 centímetros, e para cada metro eu tenho que achar uma área lateral, eu vou ter 81,7 centímetros vezes 1 metro. Então, esse valor aqui, em metros quadrados, vai ser sempre 0,81,7 vezes 1, que vai dar 0,817. Via de regra, então, toda vez que a gente for calcular a área lateral, eu tenho o valor da área lateral como sendo o próprio valor do perímetro, uma vez que é por metro, ok? Beleza. Então, aqui não vai mudar, porque a metragem, ela é uma só.
Eu estou fazendo de metro em metro, então, isso aqui não muda. Agora, eu posso preencher o resto, né? Que é esse aqui. Para as duas outras metragens aqui de areia siltosa, o alfa é 2 e o K é 800. O NSPT é, respectivamente, 8 e 12 do assente da cota. Então, ó, para esse metro aqui, que é o terceiro metro, o assente dele, o SPT é 8. Cuidado para não confundir isso aqui, tá, gente? Porque, às vezes, você pode pensar que é o SPT da camada. E não, é o SPT do assente da camada que vai me dar esse parâmetro. Então, 8 e 12, respectivamente. Para o quinto metro, eu tenho o alfa de 2,2, né, que é a última camada ali. Para o sexto metro também. E o K de 550. Ok. E o SPT, né? O SPT aqui eu vou ter. Para essa camada eu tenho 22. Agora, pensa uma coisa aqui comigo, ó. A estaca, ela acaba aqui, ó. Eu não tenho contribuição desse SPT de 25 aqui. Na estaca, na resistência lateral. Eu só tenho na ponta esse SPT de 25. Então, toda vez que a gente for avaliar a resistência lateral, eu não contabilizo o último metro da estaca. Então, esse aqui, ó, não entra na conta, ok? Porque o SPT da camada, esse número aqui de 25, ele está na camada de baixo, está contribuindo só com a ponta e não com a resistência lateral, beleza? Ou seja, o somatório meu, esse somatório aqui, ele vai contabilizar só os 5 primeiros metros. Para eu achar a RL, então, o que eu faço? Multiplico o alfa, se eu fizer isso aqui no Excel, eu faço assim, ó, multiplico o alfa pelo K, multiplica isso aqui por o meu valor de SPT, divide ele pelo F2 e depois multiplica de novo pela área. Eu vou ter os respectivos valores de resistência lateral. Então, para o primeiro metro, eu tenho 9,8 kN, né, de resistência lateral. Segundo metro, 13,7, 29,9, 44,8 e 62,1. Somo tudo isso aqui, vou ter o valor da minha resistência lateral, total, né? Porque esses aqui são os valores por metro. Então, o somatório disso tudo, somatório, vai me dar o meu valor de resistência lateral. Que dá 160,4 quilonewton. Tudo bem, pessoal? São coisinhas. Se a gente passar batida, a gente erra, né? Vamos fazer por metro, por profundidade. Mas o sexto metro, ele contabiliza só na ponta, né? Não contabiliza na estaca toda. Show! Então, para eu achar, então, a carga de ruptura, que é o total, que é o meu resistência de ruptura, carga de ruptura vai ser o valor da resistência de ponta mais a resistência lateral. Então, eu tenho RU é igual a RL mais RP. Ou ao contrário, tanto faz, que a ordem dos tratores aqui não afeta. Então, 160,4 mais 291,9. Que vai dar 452,3 kN. Então, esse aí é o meu fator carga de ruptura. Mas,
O enunciado, ele não pede isso aí, não pede a carga de ruptura. Ele pede a capacidade de carga. Que é nada mais, pessoal, que a minha carga admissível, tá? Aqui, eu considero, já vou majorar esse parâmetro de carga de ruptura em função do fator de segurança. Para esse parâmetro, quando eu falo em estaca, eu chamo de PA, tá? Vai ser o valor da carga de ruptura dividido pelo fator de segurança, que é 2, no caso de estaca. Quanto que era para sapata mesmo? Era 3? Era 3, né? Bom, então, ó, 452,3 dividido por 2 vai dar aí a minha capacidade de carga da minha estaca de 226 kN. É isso. Por AOC Veloso. Vou passar para vocês agora o D por Quaresma. Dá um tempinho para vocês terminarem. Vamos lá, gente. Bom, então esse é o método do AOC Veloso. Aí a gente tem também o Decur Quaresma. Basicamente, a gente vai ter alguns parâmetros que são parecidos, tá? A gente também vai usar tabelas, essas tabelas também vão ajudar a gente em função a encontrar parâmetros empíricos e etc. Só que aqui a gente tem contribuição da tensão de ruptura da ponta, que eu vou chamar de QP. Esse parâmetro QP, ele vai ser obtido a partir também do parâmetro K do SPT, do N do SPT, e também vou ter o atrito lateral unitário, que é em função somente do valor do N do SPT. Esses dois aqui, se eu multiplicar o valor da tensão de ruptura de ponta pela área da ponta, eu tenho minha resistência de ponta. Multiplico a minha resistência de ponta por um determinado parâmetro alfa, que também é tabelado, e somo a função da resistência lateral, que nada mais é do que o atrito lateral unitário vezes a área lateral, que é o perímetro vezes o comprimento novamente, tá? Só que aqui o D por Quaresma não chama de ALI, ele chama de AS. Não é área de aço, hein, gente? É a área lateral. Então, esse parâmetro... Sim. Tá mostrando algum slide? Não tá aparecendo, não? Não. Gente, tô mostrando sim. Peraí. Agora sim. Uai, nossa senhora. Fala de novo, então. Bom, então eu tenho aqui, ó. Tensão de ruptura da ponta é o parâmetro K vezes o N, QP. O QP vezes a área da ponta
vai me dar a resistência de ponta, que multiplicada pelo parâmetro alfa, que é em função do tipo de solo estaca, vai me dar parcela da função de carga de ruptura. E o atrito lateral unitário é em função somente do SPT, né? Divide ele por 3 mais 1, multiplica por 10. Se você multiplicar ele pela área lateral, que ele chama, né, de AS, e no AOC veloso a gente chama de ALI, mas é a mesma coisa, perímetro vezes comprimento, eu tenho a função da resistência lateral, multiplico ela por um parâmetro beta agora, que é em função também do solo da estaca, é tabelado, soma duas parcelas de ponta e lateral, tenho a carga de ruptura. Então, novamente, não tem nenhuma dificuldade se tudo tabelado. Tá? Só pegar na tabela, joga pra cá e encontra aqui. Acho que talvez usar esse método, a única dificuldade, não é nem dificuldade, não digo dificuldade, seria conseguir ler o laudo SPT corretamente. Tá? Entender quais são os parâmetros que a gente tem que buscar. Vamos lá, essa aqui é a tabelinha para encontrar o parâmetro alfa, vai depender do tipo de estaca e do tipo de solo. Aí eu tenho argila, intermediário e areia. Eu tenho uma tabela mais completa aqui, tem todos os tipos de solo. Vou colocá-la no blog para vocês também, tá? Mas aqui, no slide eu não quis colocar, porque senão ia ficar muito grande. O que é intermediário? É uma argila arenosa, é uma areia argilosa, certo? Que não é nem argila e não é nem areia. Tá aqui no meio. Então, estaca cravada em geral, estaca com lama betonítica, blá blá blá, vem aqui e busca os parâmetros alfa. Parâmetro beta, também eu tenho a observaçãozinha ali do argila, intermediário e areia, que não é nem areia nem argila. Pego aqui o tipo de solo. Tipo de solo, tipo de estaca, tá? O parâmetro K, de decur quaresma, esse D e Q, decur e quaresma, tá? Areia, 400. Areia argilosa, 400. Aí vem aqui, escolho o tipo de solo e tenho um parâmetro K para calcular a capacidade de carga. E jogo nas equações e obtenho o parâmetro. Eu vou fazer aqui um outro exemplo pelo método de decur-quaresma, porque eu quero mostrar para vocês a estaca Strauss, que é parecido, não muda nada na metodologia, só que aí vocês vão ter um exemplo de estaca de concreto remodado e de estaca Strauss, tá? Vários exemplos diferentes. Mas eu aconselho depois vocês fazerem o exemplo anterior também por esse método aqui de decur-quaresma, tá? Para vocês terem uma comparação. Vocês verem se os dois parâmetros dão parecido, dão muito diferente. Depois vocês vêm conversar comigo, tá? Mas vamos fazer agora o exemplo 2, que é em função de outro perfil de SPT. É um perfil diferente. Vou desenhar aqui e dá tempo de vocês desenharem aí.
Bom, já desenhei. Já deve ter dado tempo de vocês também. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma estaca Strauss. Essa estaca Strauss, vou ter que buscar também os parâmetros, agora não mais alfa e K, tenho também um beta para buscar. Para essa estaca Strauss, eu não preciso verificar diâmetro, somente da estaca de concreto, tá? Vamos só dar uma olhadinha, que eu não estou lembrada agora. Deixa eu ver o intervalo do SPT aqui. A memória não é muito boa para isso. Aqui. Estaca Strauss, o limite do SPT é entre 10 e 25. Ele está falando para colocar esse estaca Strauss até 7 metros de profundidade. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Até a transição de camadas aqui, ó. Vou colocar a estaca aqui. Bem na transição de camadas. E aqui vai ser a minha cota de assente. O SPT de assente aqui é 18. Então, tá entre o limite para a utilização desse tipo de estaca. Tá? Então, eu tenho ok aqui. Não preciso me preocupar em trocar o tipo de estaca, etc. Vai dar para fazer desse jeito. Bom, então, vou ter que buscar lá nas tabelinhas, então, os parâmetros. K, alfa e beta. Para as camadas de interesse, certo? Então, eu tenho a camada de areia fina pouco siltosa, areia fina siltosa e silt argiloso. Tenho que olhar o silt argiloso, apesar da estaca não estar entrando nessa camada, porém ela é assente da estaca, certo? Então, tem que avaliar essa camada também. Então, vamos por partes. Areia pouco fina. Não. É fina. Desculpem. Areia fina pouco siltosa. Aqui eu coloquei ao contrário.
Coloquei areia pouco fina, siltosa. Areia fina, pouco siltosa. Aí depois eu vou ter a areia fina, siltosa. E depois o silt argiloso. Então, vou buscar o parâmetro K, ele é para areia fina pouco siltosa, 400. Busquei lá na tabela. O alfa, ele é meio, também nas tabelas, e o beta também é meio. A areia fina siltosa, o K é 400, alfa é meio e o beta é meio. Na verdade, se vocês forem olhar lá, não tem areia fina pouco siltosa, só tem areia siltosa. Então, esses parâmetros aqui, eles vão acabar sendo iguais, tá? K de silt argiloso é 200, o alfa é 0,6 e o beta é 0,65. Vou fechar aqui, beleza. Beleza. Não calculei aqui o perímetro, porque a gente sabe que para cotas estacas que ultrapassam camadas diferentes, com números de SPT diferentes, vão ter resistência lateral diferente a cada metro. Então, eu tenho que calcular isoladamente por metro, tá? Quer calcular agora no começo? Pode calcular, mas não tem uma ordem definida, tá? Pode botar só lá no fim depois. Ok, então vamos lá. Pode passar então para resistência de ponta, que é mais fácil, porque eu só tenho que avaliar uma camada para resistência de ponta, já pode ir direto para lá. Resistência de ponta. Por decur Quaresma, a resistência de ponta ela vai ser o QP multiplicado pela área da ponta. Esse parâmetro QP aqui, ele é em função do K vezes o NSPT. Porém, aqui tem uma observaçãozinha, que esse parâmetro N, ele não é o parâmetro da cota de ascente, diferente do AOC veloso, tá? Então, são peculiaridades, não cuidado na hora de estudar isso aqui. Vou deixar gravado esse vídeo, porque no decur Quaresma, o N, ele é uma mistura de vários N's de SPT. Então, no decur Quaresma, esse N aqui, ele é a média de 3 valores de N. O N da cota acima do ascente. Então, a gente escreve assim, ó, SPT menos 1. Então, a cota acima do ascente, 1 metro acima do ascente, mais o SPT da cota de ascente, e mais o NSPT da cota mais um além do ascente. O que isso quer dizer? Que ele avalia o bulbo de tensões que está formando aqui, ó. Além dele avaliar somente essa linha, ele avalia também a influência das outras camadas na composição da fórmula. Para mim faz um pouquinho de sentido, né? Se a gente... Tudo é dividido por 3, porque são 3 camadas, tá, gente? Então, é a média. Se a gente for avaliar... Não é porque é um elemento esbelto que não vai ter influência do bulbo de tensões, tá? Então, vamos lá. Já que é para fazer, então, a média, para eu poder calcular a resistência de ponta, o meu NSPT vai ser o NSPT...
acima da cota adjacente, que é o menos 1. Vou comparar isso aqui. Não me lembro se isso aqui está no slide, eu acho que não, vou até colocar. NSPT menos 1, então, ó, se a cota adjacente, o SPT é 18, acima dele é 13, e um abaixo dele é 25. Então, é 13 mais 18 mais 25. Ok? Tudo dividido por 13. E vai dar 18,7. O valor do meu NSPT. Então, se eu tenho que achar o valor do QP, que é a parcela da ponta, vai ser o K da ponta, né? Se eu estou fazendo em função da resistência de ponta, eu tenho 200 vezes o meu N, que é 18,7. Dá 3.740 quilonewton por metro quadrado. Então, a minha resistência de ponta, que é o valor em função na carga da ponta, vezes a área de ponta, eu vou ter 3.740 vezes a área da ponta. Não calculei ainda, né? Mas já posso calcular. Aqui vai ser π vezes o diâmetro. Aqui é 0,38 ao quadrado dividido por 4. 0,38 ao quadrado vezes π dividido por 4. Deu 424,16. Vou arredondar. Quilômetro. Vou só fazer de novo aqui, gente. Peraí. É isso mesmo. 424,16 kN é o valor da resistência de ponta. E a resistência por atrito lateral? Eu posso também, não posso esquecer, né? Eu tenho que fazer em função de todas as camadas. Só que Decur Quaresma, ele facilita um pouco nesse critério, porque quando ele fala em resistência lateral, ele, vou criar aqui, né, a minha resistência lateral, ele utiliza o meu QS, que é o valor, o parâmetro em função do atrito lateral, vezes o que? A área lateral, tá? AS. Esse parâmetro aqui é em função também de um NSPT médio. Então, esse QS é em função, ele é 10 vezes o N dividido por 3 mais 1. Sendo que esse N aqui também é médio. Então, ó, para esse caso, o N é o somatório do NSPT médio dividido pelo número de camadas de interesse do meu de profundidade que a minha estaca assume. Onde esse parâmetro N aqui, ele é em função, vou pegar aqui, vou desenhar aqui do ladinho para vocês, ó. Vou sempre excluir o primeiro metro e o último metro. Quanto que dá isso aqui? Se eu tenho 7 metros, excluo o primeiro metro e o último metro, a minha resistência lateral por Decur Quaresma
basta eu subtrair 2 da metragem total. Então, eu vou ter um N que vale 5, tá? Porque ele fala que tanto no começo da estaca quanto no final da estaca, eu não tenho contribuição de resistência, porque eu tenho influência do solo remexido aqui na ponta da estaca e no começo da estaca. Então, para esse caso, meu N aqui, vou calcular aqui agora, vai ter o somatório do NSPT médio, 3, 4, 8, 10 e 12, sem contar a ponta, 3, 4, 8, 10 e 12, não conto a ponta, que a ponta aqui não entra, dividido pelo N, que é 7 menos 2. É assim, tá? 7 é a profundidade total. Vou fazer com uma chamadinha. Esse N aqui é o L menos 2, tá? Tanto do começo da estaca quanto do final da estaca. Se eu fizer esse cálculo, 3 mais 4 mais 8 mais 2, 10 mais 2, dividido por 7,4. Esse é o N médio que eu vou utilizar. Então, minha contribuição do atrito lateral aqui para esse caso vai ser 10 vezes 7,4 dividido por 3, mais 1. Que essa dá 34,6 kN por metro quadrado. A área lateral, vou precisar do perímetro, né, e da altura da minha estopa. A altura em função da resistência lateral, que é 5, tá? Sempre lembrando que, por Quaresma, ignora o primeiro e o último metro. Eu vou ter, então, aqui como resistência lateral total, 34,6 vezes a área lateral, que é 2 franceses, né? 2 π vezes o raio. 2 vezes π vezes o raio, que é 0,38 dividido por 2, vezes a altura total considerada por Decour Quaresma, que é 7 menos 2. Ok? Quanto vai dar? Peraí. Não tem calcular assim, não. 7 menos 2. 5 vezes 0,38 por 2. 206,5 quilômetros. Então, essa é a minha resistência lateral. Para eu achar, então, a carga de ruptura, basta eu somar os dois valores que eu encontrei de resistência lateral e de resistência de ponta. A carga de ruptura RU vai ser a resistência de ponta mais resistência lateral, tanto faz a ordem aqui. Se vocês forem ver algumas literaturas, está RL mais RT, e alguns está RT mais RT. Como faz, tá? 424,16 mais, que a gente acabou de achar que é 206,5. Dá 630,7 kN. Então, eu vou ignorar ainda. Então, eu tenho a minha resistência aqui de 424, que é a resistência lateral, vezes meio. Vou pôr aqui RT, tá? Vou fazer separado aqui para 24, né? Vai dar 212,08. E a lateral
Porque os fatores de segurança são diferentes, entende? Não poderia fazer assim. E economizar espaço. Dá 103,25. Então, a capacidade de carga ou a carga admissível vai ser o alfa vezes o RP, que já está calculado que é exatamente isso aqui em cima, né? O fator de segurança em função da ponta é 4, mais o beta vezes RL dividido por 1,3, que é o lateral. Então, a ponta é 212,08 dividido por 4 e a lateral é 103,25 dividido por 1,3. Então, quando eu minoro esses parâmetros, dependendo do solo, essa resistência vai ser diminuída em função, sempre em função do tipo de solo. Quando eu tenho, olhando aqui, na tabela que a gente fez, dá pra gente ver isso claramente. Olhando um silt argiloso, que é mais fino do que areia fina, eu vou minorar mais a resistência, porque eu multiplico pelo parâmetro alfa e beta, bem não, né? 0,1 vez maior do que em relação à areia fina e silt, tá? Agora, no AOC veloso a gente não tem esse parâmetro de minoração. Aqui a gente vai ter. Então, a carga, capacidade de carga aqui calculada, daria 212,08 dividido por 4 mais 53,25. Professora, para entender, sempre vai minorar por 0,5? Não. É que eu não escrevi, né? Perdão. A resistência de ponta é pelo alfa e a resistência lateral é pelo beta. Então, tem que olhar aqui, ó. Qual é o alfa da camada? É 0,5 e meio. Entendeu, Márcia? Eu fiquei com um pouco de dúvida. A camada de assente dele não é no silt argiloso? Por que contou na areia fina siltosa? Sim, mas é que a gente tá fazendo lateral, né? Ah, tá. Ah, não, resistência de ponta. Não. É verdade, tem razão. Eu me bolo aqui. A resistência de ponta, o alfa é 0,6. Tem razão. Ixi, com essa folha vai ficar uma zoeira. Vou colocar aqui. Depois, para colocar para vocês lá no Google, eu escrevo de novo para não ficar essa confusão aqui. Dá 254,49, quase meio. Aí aqui, apaga. Aí é legal não ter lousa, porque aí fica essa coisa linda aqui, ó. Vamos lá, então a resistência de ponta, 254,49 dividido por 4, mais 103, esse aqui tá certo, dividido por 1,3. Então, 254,49 dividido por 4, mais 103,25. Dá 143,04 kN. É a minha capacidade de carga para este exercício. Horrível. Eu tenho toque de coisa perfeita, não sei se vocês já perceberam, mas depois eu apago isso aqui e coloco bonitinho para vocês. É isso, gente. Ó, não vai dar tempo da gente terminar o resto da matéria que eu tinha para dar.
Mas como essa é a nossa última aula, eu vou gravar um vídeo e vou postar lá. Então, antes de vocês fazerem a prova, independente se seja eu que vá fazer, ou se for pelo AVA, assistam a aula que eu vou postar lá, beleza? Então, a gente falou sobre capacidade de carga. Na próximo tema seria dimensionamento. A gente vai entrar na parte de quantidade de estaca por bloco e etc. É bem legalzinho para quem gosta desse assunto, né? De fundações. Beleza? É isso.